A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Bom, gente, eu queria saber se você já entregou uma mensagem a alguém. Você já entregou uma mensagem, um recado a alguém? Uma mensagem muito importante ou uma mensagem não tão importante? Bom, na revista que nós vamos usar até o final do ano, nós vamos falar sobre mensageiros. Olha, mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Vamos falar sobre aqueles que levaram a mensagem de Deus ao povo. E é isso que nós também devemos fazer, não é mesmo? Nós devemos levar a mensagem que é a salvação de Jesus Cristo para todas as pessoas. Bom, nossa aula de hoje vamos falar sobre Elias, o mensageiro corajoso. Fica lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Abra lá sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Se você tiver com dificuldade, dê pausa nesse vídeo e procura lá no Antigo Testamento. 1 Reis 17. Bom, gente, lembra das aulas passadas que a gente falou sobre o povo de Israel? Primeiro, o Senhor falou com Abraão, instituiu ele como povo, falou que seria uma grande nação que viria dele. Depois falou com Jacó, né, que chamou de Israel. E aí falou, teve a história de José. Depois ficou lá no Egito. E depois do Egito, o Senhor tirou o povo do Egito, que estava sendo escravizado lá, não é mesmo? E aí o Senhor tirou de lá. E aí veio Josué, veio Moisés, Josué. Depois vieram os juízes. Lembra que a gente falou sobre a Débora, sobre Sansão, sobre Gideão. Falamos sobre os juízes. Depois veio o rei Saul, que foi ungido para ser rei, o primeiro rei. Depois de Saul teve o rei Davi. Depois de Davi teve Salomão. E aí, depois de Salomão, lembra que a gente dividiu, ó, que foi dividido os reinos entre reino do norte, ó, reino do norte, e o reino do sul, que ficou na parte de baixo. Então, tinha reis agora no reino do norte, tinha reis no reino do sul. E nós vimos que teve rei que fez coisa boa, mas a maioria fez o que era errado, que desagradava ao Senhor. E a história de hoje vai falar sobre, não sobre o rei, mas a história se passa na época de um rei que ele reinou aqui, ó, no Reino do Norte. E ele era um rei muito mal mesmo. E fez muita coisa que desagradou o Senhor. Uma das coisas que ele fez que desagradou ao Senhor foi casar com uma mulher que adorava a outros deuses. Lembra que o Senhor falou que não podia casar com mulheres de outros povos? Mas ele casou com uma mulher que adorava ao deus Baal. Sabe qual é o nome desse rei? É o rei Acabe. Foi um dos piores. O rei Acabe casou com Jezabel. E ele e a sua mulher, eles não faziam o que o Senhor Deus tinha mandado, que era adorar somente a Deus. Eles faziam o que era mal. Eles adoravam o deus Baal, a deusa Aserá. E Jezabel mandou erguer, né, a esposa do rei Acabe mandou erguer um altar ao deus Baal. E isso desagradou muito ao Senhor. E eles fizeram com que o povo também se desviasse do caminho do Senhor. Todo mundo estava fazendo o que era mal. Bom, gente, mas será que Deus ia deixar isso por isso mesmo? Ia falar, tá bom, esquece, não quero mais esse povo? Não, porque o Senhor tinha feito uma promessa sobre aquele povo. Então ele mandou, ó, um homem chamado Elias, o profeta Elias. Lembra do que é profeta? Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Então tinha o profeta Elias. Vamos lá ler no capítulo 17. Peraí, no capítulo 17, ó, vamos falar sobre isso, ó, do reino do norte. Lembra do reino do norte? Eram os que ficavam em cima. E nós já falamos que nós hoje vamos tratar sobre o profeta, o profeta Elias. Não tá querendo. Bom, depois vocês veem. É o profeta Elias que nós vamos falar sobre hoje. O mensageiro de Deus para o povo. Lá no capítulo 17, ó, do livro de 1 Reis,
Disse assim, ó: um profeta chamado Elias, de Tisbé, da região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então, o que que ele fez? Ó, ele foi até o rei Mau, né? Que era Acabe e Jezabel, que adoravam o deus Baal. Ele foi lá e mandou a mensagem de Deus. Qual era a mensagem de Deus? Ó, a gente acabou de ler. 1 Reis 17, versículo 1. Ele mandou a mensagem de que não haveria chuva sobre Israel. Por que não haveria chuva? Porque era um castigo de Deus, porque eles estavam fazendo o que era mal. Então o Senhor falou que não teria chuva. E vocês acham que o pessoal gostou? Você acha que o rei Acabe e a rainha Jezabel gostou dessa notícia que Elias trouxe? Claro que não. Eles eram reis perversos, eles mandavam matar os profetas do Senhor. Mas Elias, ele foi corajoso, ele mostrou a mensagem de Deus ao povo, mostrou a mensagem de Deus para o rei Acabe. Mesmo podendo sofrer por conta disso, ele foi lá e fez. Às vezes é difícil a gente entregar uma mensagem que é de Deus, mas vai causar um desconforto na pessoa, vai deixar a pessoa chateada. Às vezes a gente quer agradar os outros, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente fale a verdade. E qual é a mensagem de verdade que a gente tem para entregar para o povo? Eu e você, como mensageiros de Deus, o que é que nós devemos falar ao povo? Qual é a mensagem que a gente tem que levar? Assim como Elias teve coragem de levar a mensagem, qual é a mensagem que a gente tem que levar? A mensagem de que o Senhor Jesus é o único, verdadeiro, suficiente Salvador e que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e que você também tem que se arrepender dos pecados. Todos nós somos pecadores, mas existe o Senhor Jesus que levou por nós lá na cruz todos os nossos pecados para que a gente possa ter uma vida eterna com Ele lá no céu. Então é isso que a gente tem que falar para as pessoas, que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar, nos libertar e nos fazer morar eternamente com Ele lá no céu. É essa mensagem que eu e você temos que entregar. Assim como Elias teve coragem de mandar a mensagem do Senhor, eu e você também temos que ter a coragem de falar isso para as pessoas. E que pessoas são essas? Todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nosso pai, nossa mãe, nossa irmã, nosso vizinho, nosso tio, nosso avô, nossa prima, amigo da escola, professora, todo mundo, tá bom? Nós devemos enviar essa mensagem do Senhor. Bom, Elias foi lá, foi corajoso, entregou essa mensagem, né? Para o rei Acabe. Falou que não ia chover porque o Senhor tinha ordenado de que não ia chover. Pensa comigo, ficou sem chover durante 3 anos. Durante 3 anos não caiu uma gota de água. Você acha que ia ter água para o povo beber dos rios? Os animais podiam beber água dos rios? Não. Começou o povo a ter fome, porque não dá para plantar nada sem água, né? As plantas precisam de água. E como é que eles iam comer? Mesmo com fome, mesmo sem água, vocês acham que o povo resolveu se consertar e falar: ah, o Senhor é mesmo, o Senhor é o Salvador e a gente tem que se arrepender dos nossos pecados? E o rei falou: ah, é mesmo, eu tenho que me arrepender dos pecados? Será que isso aconteceu? Infelizmente isso não aconteceu. O rei Acabe continuou fazendo o que era mal e o povo também. O povo não se arrependeu. Aí passou um tempo, o Deus mandou que Elias voltasse lá para falar com o rei Acabe. Deus falou: ó, Elias, vai lá falar com o rei Acabe porque eu vou mandar chuva. Fala exatamente o que eu te mandar, Elias. E aí Elias foi até o rei Acabe. Ele estava meio que escondido, que senão ele ia, ó, morrer. Mas Elias foi até lá o rei Acabe, se encontrou com ele e falou que queria uma reunião com todo o povo no monte. Vamos ver se dá para ver aí, ó. Vamos ver se dá para ver. O Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo,
Elias queria que o povo todo fosse lá no Monte Carmelo, e não só o povo. Elias mandou chamar também os 450 profetas de Baal. Falou: eu quero também que os profetas de Baal, aquele Deus ruim, falso, que não existe, eu quero que esteja lá comigo também. E aí todo o povo foi, inclusive o rei, os profetas de Baal foram lá. Vamos lá, ó. Ó, o Senhor falou que ia haver o quê? Vamos lá ler? Tá lá no capítulo 18, versículo 1. O Senhor falou que era para Elias ir lá de novo porque ia ter chuva. Diz assim, ó, lá no 1 Reis 18, disse assim, ó. Algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-te ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então o Senhor tinha prometido que ia mandar chover. Bom, Elias foi até o rei, falou que queria que todos fossem ao Monte Carmelo e que os 450 profetas de Baal também fossem. Ainda tinha uma porção também de profetas da outra deusa lá, falsa deusa, Aserá também. Mas foram lá os 450 profetas de Baal e o Elias falou que os profetas de Baal deveriam fazer exatamente o que o Senhor mandou. Quer ver? Vamos lá, versículo 21, capítulo 18, versículo 21, disse assim, ó. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. O povo não queria saber de ouvir a verdade. Aí, o Senhor falou para Elias que os profetas de Baal e Elias teriam que fazer um altar. E cada um, ó, os profetas tinham que fazer um altar e Elias também teria que fazer um altar. Os profetas teriam que fazer um sacrifício com um boi, né? E Elias também deveria fazer um sacrifício com um bezerro, tá? Um filhotinho de boi. Bom, os profetas foram lá e montaram o altar deles. Aí olha o que aconteceu. A regra era, eles iam montar o altar, mas eles não iam colocar fogo no altar. Porque se o Deus deles, Baal, fosse Deus de verdade, ele mesmo queria providenciar o fogo para queimar o sacrifício. Vamos ver? Está escrito lá no capítulo 18, versículos 26 até o 29. Vou ler rapidinho aqui, ó. Os profetas de Baal pegaram um touro que havia sido trazido para eles e prepararam e oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim, ó: ó Baal, responde às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo. Vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas, porque era o costume deles, era uma coisa esquisita, eles se cortavam. Que coisa esquisita. Conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. E o fogo não consumiu, não teve fogo ali naquele altar. Aí chegou a vez de Elias montar o altar dele. O altar do Senhor estava jogado assim às traças, sabe? Quando tá ruim. Elias foi lá, pegou 12 pedras, cada uma pedra representando as 12 tribos, ó. Não eram 12 tribos de Israel? Elias foi lá, pegou as 12 pedras, reconstruiu, né, o altar, colocou lá a lenha, colocou o bezerro ali em cima, e aí ele cavou ainda em volta assim, ó, e colocou água. Em volta ainda colocou água. Em volta do altar. E aí ele começou a orar ao Senhor. Vamos lá? Tá escrito assim, ó. Versículos 36 e 37.
Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então, Elias foi lá e orou. E o que você acha que aconteceu quando Elias orou? O que você acha que aconteceu? O Senhor mandou fogo e consumiu aquele bezerro que estava ali. Os profetas de Baal não conseguiram fazer isso, mas o Senhor fez o fogo consumir. E até a água que estava em volta ficou seca, porque o Senhor é Deus e Ele cumpre o que Ele diz. Ele é poderoso, não existe ninguém mais poderoso que o nosso Senhor. Bom, olha aqui, ó, o que a gente acabou de ler. Elias orou a Deus e o Senhor enviou fogo e consumiu todo aquele bezerro que estava ali. E todo o povo pôde ver o que aconteceu. Vamos lá? O que vocês acham que o povo falou quando isso aconteceu? O povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Eles disseram assim, ó, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós podemos ver que realmente só o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. O povo de Israel se voltou para Deus e sabe o que aconteceu? Elias falou, ó, pode ir embora porque vai vir a chuva que o Senhor prometeu. E aí, lembra daquela música? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Se passa nessa passagem aqui. Sabe o que acontece? Elias falou assim, ó, pro ajudante dele, vai lá ver se tem uma nuvem lá, porque vai chover. Aí o ajudante falou assim, ó, depois de muitas vezes o ajudante falou assim, ó, eu tô vendo uma nuvem, mas é uma nuvem pequena, uma nuvem como o tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou, ó, pode ir embora, porque a chuva está vindo aí. E a chuva veio e inundou ali, ó, choveu por todo o território. E todos puderam ver, todos já tinham se arrependido, todos já tinham reconhecido que somente o Senhor era Deus, somente o Senhor que era Deus, que controlava e governa o sol, a lua, as estrelas, o tempo, o vento, o mar, tudo. Tudo está no governo das mãos do Senhor. Só Ele é que tem todo o poder. Baal, os outros deuses são de mentira, não serve para nada, mas o Senhor é o Deus que nos dá provisão, que nos dá livramento e que controla tudo. Somente o Senhor é Deus e Ele enviou o seu Filho único para morrer na cruz por nós, nos salvar dos nossos pecados. E é essa mensagem que a gente tem que entregar a todos os povos, que todos se arrependam e que creiam somente que o Senhor Jesus é o dono de todas as coisas e que somente Ele pode nos dar a salvação, a vida eterna. Vamos lá? O nosso versículo-chave de hoje, para a gente terminar, se encontra lá em Atos 3,19, que fica lá no Novo Testamento. Diz assim, ó, vou colocar para vocês. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Quem é que pode cancelar os nossos pecados? O Senhor Jesus, que já fez isso lá na cruz. Então, para a gente ficar livre dos nossos pecados, a gente só tem que confessar ao Senhor e se arrepender. Amém? Bom, feche os seus olhos, vamos orar comigo agora para que possamos ser mensageiros do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por tua palavra, por teu ensinamento. Que todos possamos, Senhor, ser mensageiros da tua palavra, Senhor. Sermos como o profeta Elias, Senhor, um profeta corajoso que entregou a sua mensagem ao povo. Pai, que possamos entregar a sua mensagem de salvação para todo o povo. Continue conosco, Pai. Continue abençoando e orientando a todas as crianças e todas as famílias que estão ouvindo a tua palavra agora. Só te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Não se esqueçam de fazer a avaliação. Um beijo e até a próxima. Tchau!